Olá galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma aula do Amador da Arte. Aula de hoje, tipos de seleção, parte 4. Vou aqui estar utilizando novamente esse projeto como exemplo. Selecionar e entrar no modo de edição. Então, estando aqui no modo de aresta, para selecionar apenas uma, eu clico no botão direito do mouse. Para selecionar duas arestas, mantenho o Shift pressionado e clicar novamente no botão direito. Assim eu posso obter quantas seleção eu quiser. Isso vale também para os demais modos, vértice e faces. Mas se eu optar em selecionar um anel, imagine o trabalho que dá selecionar um por um até dar uma volta completa nestas arestas. Para isso é que existe as ferramentas de seleção de anéis. E eu vou estar agora apresentando cada uma delas, que são a seleção de anéis. A seleção de anéis é de grande importância na modelagem. Começarei com anéis de arestas, transformando uma única seleção de aresta em um loop, que significa anel. Então eu selecionei apenas essa aresta e vindo aqui em Select, eu clico em Add Loops. Ele vai fazer que essa seleção de uma única aresta torne uma seleção de loop, ou seja, uma seleção de anel. Pode visualizar que ele fez um anel através dessa seleção. E é possível também acessar a tecla de atalho, que é o meio mais prático e rápido de selecionar esses Add Loops, beleza? Então aqui, para selecionar, e se eu manter o Alt pressionado e clicar com o botão direito do mouse, eu seleciono um anel de aresta. E para selecionar os demais anéis, mantendo esse ainda selecionado, eu clico em Alt, Shift e botão direito do mouse. E daí ele vai selecionando quantos anéis eu quiser, beleza? O que você precisa entender é que o loop significa anel. Então, Add Loop é um anel de aresta. Os anéis podem ser fechados ou abertos. Eu vou estar utilizando essas duas esferas aqui como exemplos. Vou selecionar na vertical e outro na horizontal. Repare que esse primeiro exemplo aqui não existe uma continuidade para formar um anel fechado, ou seja, ele se comporta como um arco, apenas tem a metade que seria de um anel. Já esse aqui tem o seu anel dando uma volta completa de uma ponta a outra, beleza? Então, existem os anéis abertos e os anéis fechados. O último vértice da ponta desta aresta é este ponto aqui. E este ponto, ele faz uma única conexão com várias outras arestas. Por este motivo, este anel é interrompido ao chegar nesta parte aqui do polo, beleza? Já esse aqui, que é um anel fechado, é como se esse vértice aqui, como exemplo, poderia ser qualquer um desses, fosse o início e ao mesmo tempo o final. Ele começa aqui, dá a volta e termina aqui, ou seja, ele tem um fluxo contínuo com suas arestas, beleza? Por isso que é uma aresta fechada. Vindo aqui no exemplo da tartaruga,
para reforçar este exemplo. Então, o que eu quero explicar aqui é que nesses aqui eu tenho um edge loop fechado. Quando eu clico aqui, esse edge loop aqui ele não tem uma continuidade. A mesma coisa se eu clicar aqui, ele também não tem uma continuidade como esse edge loop aqui e esse edge loop aqui. Então não são fechados como esses. Ctrl Z, Ctrl Z. Isso porque esse único vértice ele faz ligação para esses vértices, para esse vértice, para esse e também para esse. É por isso que esses loops não conseguem dar continuidade tanto para esse lado como para esse lado, ok? Falamos de edge loops, mas também existe os loops de face, ou seja, os anéis de faces. Então aqui no modo de seleção de rosto, eu vou escolher uma das arestas, clicando em Alt e botão direito do mouse. E ele vai fazer um anel de faces. Se eu estou no modo de aresta e clicar na aresta vertical, ele vai selecionar verticalmente. E assim também na horizontal, ele vai selecionar horizontalmente. Já no modo de face, se eu clicar na aresta que está na vertical, ela vai criar um edge loop na horizontal. E assim, se eu clicar na aresta que está na horizontal, ela vai criar um edge loop na vertical. Então ela faz o oposto. Então, eu estando em modo de face, eu posso criar um loop de face. Mas eu também posso criar um loop de face, eu estando aqui no modo de vértice e clicar em Alt, botão direito, ele faz uma seleção de loop no modo de vértice. Mas se eu clicar em Ctrl Alt e botão direito do mouse, ele cria um edge de faces mesmo estando no modo de vértice, beleza? Já o Ctrl Alt em modo de aresta formará esse tipo de seleção aqui. E clicando Ctrl Alt Shift, eu posso manter a mesma seleção e indo selecionando outros com que eu queira selecionar, beleza? Então, tomando como exemplo o cilindro e clicando Ctrl Alt, botão direito, vamos obter esse tipo aqui de seleção. Também existe um tipo de seleção que é muito interessante. Esse modo de seleção é a região interna dos anéis. Então aqui em modo de aresta, eu vou aqui fazer um desenho. Para que esse controle ele venha estar funcionando, é preciso que qualquer desenho que você venha a fazer, ele venha estar totalmente fechado. E para aplicar a seleção interna, eu venho aqui em Select e clico aqui neste comando, Select Loop Inner Region. Ele vai fazer a seleção interna dos anéis. Ideal para trabalhar também com Shape Keys, que é a ferramenta que trabalha com animação de face. Então, se eu quiser selecionar apenas essa região dos olhos, eu posso selecionar este loop em Select, clicando aqui, ele vai selecionar a parte interna, beleza? E aqui segue os exemplos. Se a curva estiver aberta, ele vai selecionar praticamente tudo o objeto. Então essa é a ferramenta que seleciona qualquer parte interna de um desenho
ou um loop de aresta. Eu selecionando toda essa parte aqui da Suzane, posso acessar a região interna de sua face. Mas também existe outra ferramenta que faz o oposto dessa. O comando aqui ele faz totalmente o oposto desse comando. Então, clicando aqui, ele tira a seleção interna, deixando somente as bordas deste desenho. Então, selecionar esse conjunto de face e clicar nesta opção, ele vai me deixar apenas as bordas das arestas, beleza? Então ela faz o oposto da outra ferramenta. Enquanto uma preenche, a outra despreenche. Então, complementamos a sequência de vídeos sobre o modo formas e ferramenta de seleção. No próximo vídeo, estarei a começar falando de edição, beleza? Então, galerinha, por hoje é só, mas não fica triste não, estarei em outro vídeo neste mesmo canal. Não deixa de curtir, de deixar o seu comentário. E para que vocês venham ficar por dentro de novos vídeos que serão postados diariamente ou semanalmente, se inscreva no canal. E para nos ajudar ainda mais, compartilhe o vídeo com seus colegas, famílias que gostem do assunto, ok? Então, galerinha, até a próxima aula!